Conosco nessa manhã. O irmão Rubem já fez referência e já fez uma saudação especial àqueles que nos visitam nessa manhã. E eu quero, dentre os que nos visitam, fazer duas referências especiais a duas famílias missionárias que estão cá conosco. E eu quero então convidar o pastor Sebastião Lúcio e a irmã Rosalia a ficarem de pé. Estão ali atrás. Pastor Sebastião Lúcio, missionário, e a irmã com uma longa carreira ministerial servindo ao Senhor. É um prazer revê-los. Estiveram cá conosco no ano passado, né? O pastor falou aqui da igreja, enfim, tivemos um bom tempo com eles. É uma família preciosa que nós amamos muito. É muito bom revê-los. Como profissionais já estão reformados, como missionários nunca, né? Então estão mais uma vez cá em Portugal, num tempo de serviço, dedicando um tempo para a formação, para a capacitação de obreiros para a obra do Senhor. E é muito bom tê-los cá conosco também. Muito obrigado. E um casal um pouco mais jovem, né? O Tiago, a Aline e a família Mota estão cá também. Por favor, podem ficar de pé. O Tiago e a Aline são missionários e estão do outro lado da carreira, não é? A começar a carreira missionária, já com certa experiência, e Deus chamou esse casal para ser tradutor da Bíblia. E eles, como tradutores da Bíblia, trabalham hoje em Burkina Faso, um ministério impressionante. Deus tem feito coisas tremendas naquele país em África, e nós agradecemos ao Senhor também pela família, pelo Tiago, pela Aline, pelo Lucas, pelo Arthur, família querida para nós também, amigos especiais que Deus nos deu nessa jornada. Deus abençoe também, obrigado por tê-los aqui conosco. Irmãos, no último domingo nós tivemos o encerramento de uma jornada longa, mas uma jornada muito preciosa e com lições muito abençoadas para nós a partir do livro de Neemias. Como foi bom caminhar com Neemias, enfrentar as lutas, vivenciar as vitórias, partilhar as conquistas naquele tempo tão importante para a história do povo de Israel, mas também para a obra de Deus no mundo. E nós tivemos o encerramento no último domingo dessa experiência que o povo viveu, com algumas lições, com alguns alertas que, na verdade, Neemias nos deu. Assim como acontece conosco, assim como acontece com a vida de qualquer um de nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, quando as coisas andam bem, quando estamos em situações aparentemente tranquilas, agradáveis, corremos o risco de nos distrair de muitas coisas para as quais deveríamos estar atentos. Por outro lado, em tempos de provação, em tempos de luta, reativamos ou fortalecemos a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo de oração, os nossos horários e tempos de leitura da palavra em casa, em família, na igreja, nos tornamos mais zelosos. E foi assim com o povo de Israel, que enfrentou em tempos de lutas e resistências na construção daquele muro, momentos de muita comunhão com Deus, de muito desejo, de fome pela palavra de Deus. Mas não foi assim no fim, quando muitas coisas já estavam resolvidas, quando aparentemente as circunstâncias não eram tão desfavoráveis. Veio a distração, e a distração levou à distância de Deus. E no final do seu livro, então, Neemias faz um alerta para aqueles discípulas, servos de Deus que distraíam-se do cumprimento da lei, da fidelidade às Escrituras. Mas o que também nos deixa com uma mensagem muito poderosa, o livro de Neemias, já no seu fim, é que um dos lugares onde o distanciamento de Deus, onde a nossa distração em relação a viver aquilo que Deus quer para cada um de nós se torna mais evidente, é na família. Por isso que Neemias encerra o seu livro, alertando-nos acerca da fidelidade a Deus dentro da nossa casa. Porque quando temos famílias fortalecidas, firmes, temos uma sociedade forte. Quando temos famílias que buscam a Deus, que vivem em dependência do Senhor, temos uma igreja da mesma maneira. E o que nós faremos nesses domingos do mês de maio, também, em complemento aos nossos 40 dias de oração pela família, é pensarmos no tema da família, a refletirmos no tema da família.
E diante de tantas circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas famílias, desafios que nos vêm de fora, mas também as lutas que enfrentamos como famílias de Deus, o que nós queremos nesses 3 domingos é pensarmos sobre a família cristã e os propósitos de Deus para a família. Uma igreja que serve, uma igreja fiel, é uma igreja de famílias que servem e são fiéis. E para refletirmos sobre esse tema, a sugestão do pastor Sabino é passarmos um bocadinho sobre o livro de Ruth. E dali, extrairmos lições preciosas da vida de algumas daquelas personagens com um significado tão marcante para aquele tempo na história de Israel. E você pode pensar, o que uma família, uma sociedade agrícola há 1000 anos antes de Cristo pode ter de lições e experiências para nós hoje no século 21? Muitas delas, mas talvez a principal é que como família de Deus não podemos nos distrair ou não podemos perder o nosso foco de quem de fato Deus é e qual o propósito, qual os propósitos que eles têm, o que Ele tem para a nossa família. Por isso quero convidar os irmãos a lerem comigo o livro de Ruth. E nós, nessa manhã, nesse dia, vamos refletir sobre a história de Noemi. Uma história belíssima, carregada de lições preciosas para nós. Livro de Ruth, no capítulo 1. Eu quero ler apenas os versos de 1 a 6. Ruth 1 nos diz assim a palavra de Deus: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher, Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Até aqui, podemos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela já foi lida, já foi cantada, já foi orada nessa manhã. Que ela continue provocando em nós o desejo de estarmos mais perto de Ti. Que ela continue produzindo em nós o desejo de vivermos para o Senhor a cada dia mais, para a glória do Teu nome. Por isso fala aos nossos corações, Deus. Nós, assim como a corça, temos sede da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ruth, Noemi, Boaz, personagens que nós já conhecemos muito bem, conhecemos a história. Uma família aparentemente estável, uma família de um casal dedicado a Deus, fiel, que trabalhava muito, por isso o texto diz que eles tinham fartura em tempos difíceis. Aquela família que aparentemente as coisas corriam normalmente, como se na vida tudo fosse algo normal. Lá no século I, quando o general Pompeu, romano, um importante e forte guerreiro, se encontrava com alguns marinheiros que tinham muito medo, muita insegurança em relação ao desafio que era para eles naquela altura, um povo guerreiro, um povo que vivia na terra e tinha uma força muito grande, navegar. Ao contrário dos portugueses de alguns séculos depois, navegar naquela altura era para eles algo extremamente complexo.
e no desejo de encorajá-los, no desejo de trazer para eles uma forma de esperança e de fortalecimento, Pompeu disse uma frase que ficou conhecida e depois foi retomada por Fernando Pessoa, que diz: eu quero o espírito dessa frase. Os irmãos lembram qual é? Navegar é preciso, viver não é preciso. O que Pompeu dizia para aqueles homens era simples: olha, vocês querem viver aqui no mundo, aqui na terra, vocês querem viver desse jeito, aqui as coisas não são tão certas assim. Agora, quando entram no navio, nós temos bússola, nós temos astrolábio, hoje nós temos GPS e não sei mais o que, é algo preciso. Além das intempéries do mar, naturalmente, se seguirmos o GPS, ou se seguirmos a bússola, ou alguma coisa assim, não é? Bom, entre aspas, não é? O GPS do meu carro às vezes nos coloca em situações complicadas. Mas nós sabemos para onde vamos. E o que depois Fernando Pessoa reafirma é: eu quero o espírito dessa frase que mostra para nós que viver não é preciso. Exato. A vida não é uma ciência exata. Na vida, nenhum de nós nasce com um guião ou um manual de instruções, ou recebe ou vem acoplado, né, no nosso nascimento, um GPS que nos diz: é assim, é para lá que vais, e se chegar lá, vai conseguir. A vida não é uma ciência exata. Na vida, o princípio positivista moderno, de que se nós usamos as técnicas, as estratégias e as ações corretas, os resultados sempre serão aqueles que nós esperamos. Na vida não é assim. Na vida nem sempre as nossas boas ações, ou o nosso comportamento correto, necessariamente desemboca em coisas agradáveis. Por isso é comum, mais do que comum, muitas famílias que viveram, assim como Elimeleque e Noemi, uma vida correta, são, de uma hora para outra, afetados por situações que se colocam sobre eles, que provocam uma grande revolução na vida. E talvez é importante lembrarmos que esse casal, na fila das desgraças, pegou a senha número 1. Quantas lutas e sofrimentos eles enfrentaram. Por isso, numa espécie de caleidoscópio do que somos como seres humanos, aquele casal representa muitas das nossas tragédias e lutas, mas também representa algo que é real e significativo na história da humanidade. Ainda que enfrentemos lutas, ainda que o mundo pareça estar em profundo caos, acima dele existe um Deus que é Senhor de todas as coisas e, de maneira soberana, não perde o controle da história. Eu queria rapidamente com os irmãos refletir na experiência dessa mulher e aquilo que podemos trazer como lições para nós hoje. O versículo 1 nos diz que eles viveram na época em que os juízes governavam. Era um período difícil na história de Israel. Aquele povo que desde Abraão até a saída do Egito, a libertação do Egito, havia vivido 430 anos de incertezas, de escravidão, e de repente vê o milagre de Deus vir sobre eles, o mar que se abre, o sustento que vem, e nos 40 anos de deserto são sustentados pelo Senhor. Logo em seguida nós temos Josué, um líder chamado por Deus, que durante 25 anos guerreia em nome de Deus, em nome do povo, e consegue levar o povo à terra prometida. Ali, naquela altura, são instituídos juízes que governam sobre o povo, como disse no início, um povo que vivia uma grande oscilação. Em alguns momentos, onde havia, de certa maneira, paz e tranquilidade, esse povo se distraía de Deus e se voltava para os deuses dos povos da terra. É isso que Neemias fala e condena no final do seu livro acerca dos casamentos mistos. Quando havia tempo de lutas, Deus levantava um juiz e o povo se voltava para o Senhor de maneira fiel. E era assim, dessa maneira que o povo vivia, oscilando entre uma fidelidade incondicional
e uma infidelidade que se espalhava e produzia sinais de iniquidade por todos os cantos. Nesse momento, aquele povo experimenta mais uma situação complicada, que era um período de fome. Chega naquela altura, e nós conhecemos bem a condição de Israel, nós sabemos como é a questão dos desafios da produtividade agrícola naquela terra, que em sua maioria não é dominada pelo Mar Morto e as implicações agrícolas que isso provoca. Por isso que o povo de Israel tem avanços tecnológicos na área de agricultura muito grandes. Era comum épocas de estiagem, períodos de fome e de seca. E a Bíblia diz que muitos desses períodos de fome e de seca produziram imigrações, produziram êxodos. Abraão experimentou, Isaac experimentou, e era mais uma vez um momento de fome, de estiagem. E naquele momento, naquela circunstância, nós temos uma família que, diante da condição de fome, e é interessante a imagem que nós temos daqueles que moram em Belém, que significa a casa do pão. Na casa do pão não havia pão. E agora? Agora, o que for possível. É interessante que os nomes, as designações dos nomes das personagens aqui presentes nos dizem muita coisa acerca do livro. Nós temos Elimeleque, Deus é meu rei. Não é? O povo que vivia em paz com Deus, reconhecendo que Deus era rei naquela terra, naquele momento. Não é? Noemi, que era uma mulher agradável. Mas esse casal teve um filho, Malom e Quilion, chamavam enfermo e fraco, débil. Provavelmente, aqueles dois filhos nasceram com alguma dificuldade, com algum problema, ou seu pai ou sua mãe enfrentou uma dificuldade de saúde. Por isso receberam aqueles nomes, não é? Então, talvez com filhos doentes, numa situação difícil e com um certo recurso financeiro, não ficaremos aqui para ver os nossos filhos morrerem ou para verem a nossa vida se desfazer. Vamos procurar um outro lugar. Eu acho muito injusto quando algumas pessoas, até alguns comentadores e pregadores, dizem que aquilo ali foi um ato de infidelidade, não é? A Deus. Sair era um ato de infidelidade, sair era um ato de sobrevivência. E o povo de Israel fez isso durante vários episódios. Mas eles vão para a terra de Moabe, ficava do outro lado do Rio Jordão, do outro lado do Mar Morto. Era uma terra fértil. Era uma terra de inimigos do povo de Israel, claro. Um povo que durante vários momentos da história de Israel se deparou em confrontos, em rejeição. No próximo domingo, quando nós escutarmos sobre Ruth, vamos ouvir um pouco mais sobre os moabitas. Mas eles vão para aquela terra, uma terra de povos ímpios, de um povo pagão. Os moabitas adoravam o deus Camos ou Quemosh, que era um deus que exigia sacrifício de crianças. Era um deus que aplacava a sua ira através de sacrifícios humanos. Os moabitas eram escravos subordinados a um Deus que mata para que seja adorado. Mas era tempo de fome. E aquele povo, que naturalmente era um povo seminômade, acostumado a peregrinações em busca de novos pastos, em busca de alimento para o seu rebanho, quando chega numa região de fertilidade, e naquele lugar, a maioria dos povos atribuía a sua fertilidade aos seus deuses. O Baal Peor, o deus moabita da fertilidade. Se há fartura, é porque Baal está satisfeito. E o que mais aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres de Israel que peregrinaram durante anos e anos em busca de sobrevivência, queriam, era alimentar-se. Por isso que era muito comum e muito natural, não correto, que muitos deles cedessem à adoração a esses deuses. E nós poderíamos também nos colocar numa condição de isenção e dizer, olha, estão a ver, ó, como eram ímpios, como eram adúlteros e abandonavam Yahvé e abandonavam o Senhor por qualquer coisa. E nos nossos dias não é mamon.
o Deus adorado por muitos de nós que se dizem discípulos e discípulas de Jesus? Que recebe a nossa adoração por coisas simples. Não é Mamon hoje o Deus que provoca em nós o desejo de rejeitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo? Mas eles chegam àquela situação, vão para ali, e o texto nos diz que chegando ali, aquela família vive durante um tempo, mas pouco tempo depois, versículo 3 diz que Elimeleque morre. Olha, tivemos o problema da fome. O que fazemos? É uma situação, ou naquilo que muitos chamam, né, de evento desencadeante. O evento desencadeante de uma situação de crise. O que nós fazemos? Criamos uma resposta, criamos uma estratégia e respondemos. Vamos migrar. Só que aparentemente aquilo que poderia tornar-se uma situação agradável e satisfatória, pelo contrário, gera um outro problema. Ou seja, aquela solução fracassa. E o que fazemos? E o que fazemos? O texto nos diz que os 2 filhos casam-se com moabitas, casam-se com mulheres idólatras, pagãs. Era uma tentativa de contornar a situação, uma situação de estresse, de desgaste. Mas o texto nos diz que, versículo 5, Malom e Quilion também morreram. De modo que Noemi fica sozinha, sem os 2 filhos e os 2 maridos, e agora com 2 noras moabitas. A situação tornou-se ainda pior. Criaram-se estratégias, mobilizaram-se em torno delas, fracassaram, criaram novos recursos, fracassaram novamente e agora tem-se uma crise instalada. Uma crise violenta, uma crise muito dura. O texto nos diz, no versículo 3 e 5, que Noemi ficou sozinha, solitária. E o texto original nos dá a ideia de que ela estava abandonada. Ela não só perdeu seu filho, os seus filhos ou seu marido. O texto nos dá uma ideia de que, segundo Noemi, ela estava abandonada pelo próprio Deus. Deus a abandonou. O coração e o sentimento dela é: perdi os meus filhos, perdi o meu marido e agora Deus também me abandona. Que situação trágica em que me encontro. Que situação difícil. Quem será por mim? Como vou viver? Abandonada, solitária. Se em Belém, Noemi perde coisas, em Moabe ela perde pessoas. E que situação difícil. Que situação trágica, que crise violenta. Mas eu queria chamar a atenção porque o capítulo 1, onde nós vamos nos deter um pouco mais nessa manhã, chama-nos a atenção para 2 movimentos. O primeiro é o movimento de ida e o outro é o movimento de retorno, o movimento de volta. E em meio a essa situação profundamente desfavorável de uma mulher que se sente ameaçada, rejeitada, confusa, perdida, algumas atitudes dessa mulher mostram a possibilidade de um caminho, de uma alternativa de liberdade, restauração e cura. E a partir do versículo 6, então, nós temos um novo momento. Eu queria chamar a vossa atenção para 3 aspectos que eu considero fundamentais na trajetória dessa mulher, que se teve uma viagem de ida ao sofrimento, à dor e ao caos, tem uma viagem de volta à liberdade, à paz e à restauração. A primeira coisa que o texto nos diz, versículo 6, quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as suas noras para a terra.
Só aqui nós temos coisas muito significativas para a vida de Noemi. A primeira delas é que ela ouviu que o Senhor havia visitado a terra. E aqui o narrador usa um termo significativo de visitar. É como se Deus veio com bênção sobre o povo. O conceito de visitação aqui é: Deus vem e traz restauração e bênçãos e muda a condição de escassez. A visitação de Deus não é apenas um conceito teórico ou abstrato, ou um conceito metafísico. Os campos voltam a produzir. Deus volta a abençoar. É como o Salmo 69, versículo 5. Deus visita novamente a terra. Deus traz de novo a abundância. Deus traz de novo a riqueza para aquela terra. Deus toma o controle daquela terra e daquele povo. E quando Noemi ouve isso, inspirada, e vê que ali havia alimento, e aqui no original o alimento é literalmente pão. O termo é literalmente pão. Então, na casa do pão, novamente há pão. Deus visitou o seu povo. E a partir dessas informações, então, Noemi decide voltar. Noemi assume o desejo de voltar. E a palavra voltar, nesse trecho, aparece 12 vezes. Não apenas como um desejo de, olha, vamos arrumar as malas e vamos voltar. Não apenas uma questão física, geográfica, saímos daqui e vamos para ali. Não apenas um simples retorno. O conceito e a riqueza do termo voltar é: Noemi decidiu mudar a sua visão. Decidiu converter o seu coração. Decidiu tomar uma atitude que envolve uma confiança que nunca havia tido. Voltar aqui significa enxergar as coisas de uma outra forma. Quando ouve que Deus está a agir, Noemi decide, escolhe olhar para a situação de uma forma diferente. Ou como nós diríamos hoje, Noemi decidiu olhar o copo meio cheio, não um copo meio vazio. Uau, que riqueza, que atitude maravilhosa. Aquela mulher que decide que as circunstâncias não darão a última palavra. De que o sofrimento que ela estava a enfrentar não seria a decisão final. Que as circunstâncias desfavoráveis não determinariam a sua forma de enxergar a vida. Coisa rica e coisa preciosa. E diante dessa situação, ela convoca as suas noras. E aqui o texto nos traz uma coisa maravilhosa. Mesmo vivendo numa situação de aparente derrota e frustração, ela não deixou de mostrar graça às pessoas que estavam ao seu redor. Mesmo diante de uma situação de tragédia, ela construiu um caminho que poderia tornar-se bênção para quem estava ao seu lado. E aqui nós temos uma narrativa onde elas iniciam a viagem de volta e havia, naquele momento, um sentimento de incerteza, de angústia. A desgraça tomava conta. Para onde nós vamos? O que nós vamos experimentar? Mas ela convida as suas noras e esse texto traz umas questões interessantes. Primeiro porque ela sabia, como uma boa religiosa que era, que os moabitas eram impedidos de entrar na terra de Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 e 4, tem uma determinação dizendo que o povo, que os moabitas nunca pisariam a Assembleia do Senhor até a sua 10ª geração.
Impossível. Mas ela não se deixou levar por essa condição desfavorável e decidiu transformar as suas noras. Se elas não podem deixar de serem moabitas, elas podem deixar de ser pagãs. Elas podem tornar-se estrangeiras que acolhem Yahvé. E parte do povo, pela sua própria determinação e crença. E o que ela diz no versículo 8 e 9, quando vai despedir-se das suas noras, para mim traz uma mensagem muito valiosa, porque ela diz: Noemi diz às suas noras: ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como foste bondosa com os que faleceram e também comigo. Aqui, Noemi está recorrendo ao Senhor para abençoar as suas noras. E o texto original usa a expressão hesed, misericórdia. Como eu disse anteriormente, irmãos, para um povo que só reconhecia e só adorava um Deus que matava, que era ímpio e cruel, que tinha a sua adoração em torno do caos e da violência, os moabitas não conheciam um Deus de graça. Os moabitas não tinham ideia do que era misericórdia da parte do Deus que eles adoravam. Eles adoravam a Baal e deveriam prostrar-se e ter os seus cultos, e se eles não fossem adorados, havia fome, havia seca, havia miséria. Se não sacrificassem a Quemosh, se não matassem os seus filhos a Quemosh, havia o mal espalhado. Eles não conheciam graça, eles não conheciam misericórdia. O que Noemi diz é: eu conheço um Deus de misericórdia, e o Deus de Israel é um Deus de amor, e que esse Deus esteja convosco. É o hesed, é a misericórdia de um Deus que trata todos os homens e mulheres como filhos, independente da nossa condição, independente da nossa situação de pecado. Deus nos ama. Como diria Paulo aos Romanos, um Deus que prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos. O que ela entrega às suas filhas é um Deus que ama. As noras, é um Deus que ama. É um Deus que acolhe, que aceita, que perdoa, que revela graça, que anda com elas, que traria para elas segurança, proteção. O que ela está a dizer é: acolham, escolham andar com esse Deus. E elas ficam emocionadas, elas se sentem emocionadas, choram, abraçam-se, estão juntas, começam a experimentar esse amor já ali, naquele momento. Já começam a experimentar essa misericórdia, não apenas no discurso daquela mulher, mas no amor que ela transmite para aquelas duas noras. Mas seguindo o texto, ela não pinta de azul aquela situação, ou dá a ela uma conotação simples. Ela diz: olha, vocês querem ir comigo, mas é melhor vocês voltarem, porque eu não sei o que pode acontecer. Por que vocês viriam comigo? Versículo 11. Ainda que eu dissesse há esperança, lá no fundo, Noemi, machucada e ferida, achando que Deus havia abandonado, lá no fundo, ainda pulsava esperança no coração daquela mulher. Ele fala: mesmo que haja uma esperança, a situação é complicada. A situação não é tão simples assim. Se vierem comigo, será por intermédio da luta. Ela fala no versículo 13: a mão do Senhor se voltou contra mim. E a imagem aqui do texto original é de um guerreiro muito forte. Um grande e forte guerreiro. Sim, Rui Ribeiro. Não é? Que de repente vai e ataca uma pessoa indefesa. Violentamente. A mão do Senhor contra mim é um guerreiro poderoso que me ataca e eu não tenho defesa. Eu sou inocente. Não tenho nada. Talvez uma flor na mão, nada mais. E eu sou esmagado por esse guerreiro.
A mão do Senhor é essa mão que pesa sobre mim e destrói o que eu sou. Essa é a minha condição. Essa é a minha situação. Aliás, quem disse que Deus prometeu jornada fácil? Se prometeu para o irmão, não prometeu para mim. Ele prometeu andar conosco, ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte. Ele prometeu, eu vou estar convosco o tempo todo. E o que Noemi está a dizer é, esse caminho que eu tenho que fazer de volta, na esperança de encontrar a paz, é um caminho difícil e doloroso. O caminho de volta à vida é um caminho duro. É um caminho difícil. Mas eu não tenho hipótese de voltar atrás. É para lá que eu vou. E é interessante, porque diante dessa situação, no versículo 15, Orfa vira as costas, Orfa desiste, deve ter chegado ali, obrigado, olha, foi muito bom, foi uma bênção muito interessante, foi uma experiência muito legal, mas eu volto, vamos tirar uma selfie aqui só para guardar de recordação, mas eu estou fora. Eu fui. Já deu. Né? E ela chega para Noemi, para Ruth, no versículo 15, e fala assim, e você? E aí? Como é que é? Então, a tua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Reparem. É para lá que você quer voltar? Você quer voltar para lá? Você quer voltar para aquela tua vida? Volta com ela. Se subjuga novamente à tirania desse Deus opressor. Volta, é o teu destino. É a tua escolha. No próximo domingo nós ouviremos, com a graça de Deus, a resposta belíssima de Ruth. Belíssima de Ruth. Ruth sintetiza para nós o que é de fato conversão, o que é entrega. Belíssimo. Mas fica para o próximo domingo. Mas o que fica claro para nós é que mesmo na dor e no sofrimento, queridos irmãos e irmãs, através da vida de Noemi, Ruth conheceu o Deus da aliança. Ruth conheceu o Deus poderoso e escolheu servir a esse Deus. E quando eu pensava nisso, lembrava-me do testemunho que é um dos que mais me marcaram em nossa trajetória cá em Portugal, de conhecer Pastor Oliveira e ouvir que aquele sofrimento e luta que Deus permitiu que ele vivesse transformou-se num instrumento para que ele fosse bênção para muitas pessoas. Porque ele escolheu fazer do seu sofrimento uma forma de Deus ser glorificado. Ele escolheu fazer da sua dor um terreno fértil para que outros pudessem ver vida, encontrar esperança, conhecer o Deus da vida. E foi isso que essa mulher fez. E logo em seguida o texto nos diz que ela mesmo angustiada, dizendo que o Senhor testificou contra mim, o Senhor está um pouco zangado comigo, por isso que essas coisas estão a acontecer. Mas ela volta e diz, o terceiro verbo importante aqui, não é? Que é o chegar. E ela chega de novo na Palestina, chega novamente em Jerusalém, chega de novo na Terra Prometida. O texto nos diz que quando ela chega, versículo 19, algumas mulheres que a viram disseram, epá, essa aí é Noemi? Reparem o quanto o sofrimento deu novas feições àquela mulher. Cerca de pouco mais de 10 anos, alguns anos depois, ninguém mais conhecia o rosto daquela mulher, talvez o sofrimento e a angústia. É Noemi? É Noemi. É Noemi. E o que ela faz então, a partir daqui do versículo 21, é um outro elemento muito importante, porque o que parecia ser uma condição difícil e trágica se torna uma condição em que Noemi percebe que Deus está no controle de tudo. Ela diz,
a minha situação é difícil, e num certo momento ela perde a imagem daquilo que Deus faz, daquilo de quem Deus era, mas ela fala, Deus trouxe sobre mim isso, mas o Todo-Poderoso, o Senhor, o Todo-Poderoso, é que agiu assim. Então, no versículo 20, ela fala, o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. No versículo 21, na fartura parti, mas o Senhor me trouxe. No versículo 21 ainda, visto que o Senhor se colocou contra mim, e termina dizendo, o Todo-Poderoso me afligiu. Então ela usa o Todo-Poderoso, Senhor, Senhor e Todo-Poderoso, El Shaddai, Yahvé, Yahvé, El Shaddai. Não temos tempo de fazer a reflexão em torno desse discurso poderosíssimo de Noemi, mas o que nós trazemos disso é, o Senhor está no controle. Ainda que as situações pareçam desfavoráveis, Deus não perdeu o controle. Deus continua o Senhor. Ainda que eu não entenda bem o que está a passar, mas tudo que eu estou a viver, e nas circunstâncias que eu estou a enfrentar, eu ainda reconheço que acima de mim há um Deus, e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre tudo. Nada foge ao controle dele. É curioso porque no versículo 3 do capítulo 2, num jogo discursivo muito interessante, o narrador vai dizer que quando eles chegaram para trabalhar no início da colheita de cevada, isso é interessante, não é? Porque saem na fome e chegam na colheita, saem com dinheiro no bolso e chegam sem nada. Mas nessa lógica invertida, o que está claro é, Deus está no controle. Ele é o Senhor de todas as coisas. E no versículo 3 do capítulo 2 diz que por coincidência, por acaso, aquela eira era de Boaz. E essa é uma provocação que o narrador dá para que no restante do texto nós possamos ver que não era nada coincidência. Deus estava no controle. Deus era o Senhor. E o que nós vemos no final, lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, é exatamente a história da restauração da vida daquela mulher. E o versículo 14 nos diz, então as mulheres, aquelas mesmas que talvez não tenham conhecido Noemi quando chegou, dizem para ela, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem redentor. Que o seu nome seja famoso em todo Israel. A primeira moldura desse grande quadro é fome, é falta de pão, é falta de terra, é falta de filho. E a parte final dessa moldura é abundância de pão, abundância de terra e o filho tão desejado. Aquele seria parte da linhagem do grande rei Davi e, por consequência, de Jesus Cristo. Um Deus que está por trás da história que parece não fazer sentido. Um Deus que tem o controle da história de uma mulher que aparentemente tem a sua vida profundamente destruída. Por quê? Porque esse Deus, ele é especialista em reconstruir histórias, em restaurar histórias de pessoas aparentemente destruídas e oprimidas. É um Deus que não era parte do problema, mas assume-se como elemento principal para a solução daquela situação. Dizendo, eu tenho o controle. Experiência maravilhosa daquela mulher. Que de uma situação de sofrimento cruel, atroz, vê a graça de um Deus que a ama profundamente, que acolhe
com bondade e misericórdia todos os que sofrem. Como diria Maria no seu belo canto, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta ao Deus, teve misericórdia de mim, pobre pecadora. Esse Deus que tem misericórdia de nós e que não está de olhos fechados e nem distraídos às lutas que enfrentamos e que reafirma que se lá em casa as coisas não estão como deveriam estar, não significa que Ele não está atento. É um Deus que afirma e reafirma o tempo todo que é possível que aquilo que parece estar destruído seja restaurado. Que aquelas escolhas que fizemos, que não podemos mais voltar atrás, que aparentemente vão dar em tragédia, podem ser contornadas. Que o que aparentemente se torna um cenário de dor e sofrimento, Deus pode trazer esperança. Uma frase que eu gosto muito, já ouvi há muitos anos atrás: a tempestade pode destruir muitos jardins, mas não pode impedir a primavera. As lutas podem nos tornar machucados e feridos, mas não podem impedir a ação misericordiosa e graciosa de Deus. Esse Deus que o Davi, pastor, afirma de maneira maravilhosa no Salmo 23, que nos ama e em misericórdia nos persegue, desejando nos dar vida em abundância. Essa é a história, ou a história da primeira, ou talvez daquela que se encontra desde o início ao fim do livro. Mas não é Noemi a protagonista desse livro. Não é Ruth. Não é Boaz, o resgatador.